Boa noite. Então, vamos lá, né? Vamos tentar de novo. Por que eu estou fazendo essa live? Porque para poder pregar novamente a pregação que eu preguei no último domingo na nossa igreja, e devido ao tempo, né? Se você é de Lafayette, você viu que choveu muito mesmo domingo, de forma que até mesmo presencial lá no espaço onde nós cultuamos a Deus, estava difícil de ouvir, né? E eu terminei a pregação com a expectativa de que depois o áudio, né, no celular, na gravação, ficasse bom, mas depois eu vi que também não ficou bom. Então, eu vou pregar novamente agora a pregação do último domingo. Só para, vamos dizer assim, né, dar um contexto aqui, principalmente você que não é da igreja e vai estar ouvindo, na nossa igreja, nós estamos numa série de pregações, gosto muito de pregar em série, e desde fevereiro, na verdade, o ano inteiro, nós estamos numa série de pregações que se chama Igreja Sem Paredes, cujo propósito e objetivo é mostrar, biblicamente, como que a vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo, é que eles sejam igreja além das quatro paredes do prédio, do salão ali, né? Do espaço onde os cultos acontecem. E, principalmente, além do domingo, né? Ser igreja não é apenas durante 1h30, 2 horas no culto dominical. Então, nós temos visto isso. E, recapitulando aqui de cabeça aqui, a primeira temporada foi para estabelecer o conceito de justiça na Bíblia, né? Passamos quase que por toda a Bíblia, mostrando qual que é o conceito que Deus tem a respeito de justiça. E podemos dizer, sim, justiça social, né? Porque tem a ver com os relacionamentos, como eu disse, não apenas os relacionamentos entre os cristãos, mas os relacionamentos na cidade, o relacionamento com as pessoas do mundo. E aí, a segunda temporada, nós vimos tudo que Deus fala a respeito do pobre, principalmente, e também abordei a relação do rico e do pobre. Depois nós falamos sobre os órfãos, falamos sobre as viúvas, falamos sobre os estrangeiros, depois falamos sobre a relação do cristão com a política no último mês. E esse mês que terminou, no mês retrasado, falamos sobre o cristão e a política. Esse mês que terminou, nós falamos sobre a relação do cristão com o trabalho. Como que o evangelho transforma todas as áreas da nossa vida, inclusive a maneira como lidamos com o trabalho. E essa pregação de agora, que eu vou pregar, é a quarta pregação que trata desse assunto da relação do cristão com o trabalho. E o tema dela, eu inclusive mudei do último domingo para cá, o tema é o evangelho e os relacionamentos no trabalho. Na primeira semana desse assunto, eu falei que o trabalho é de Deus, inclusive tem todas as pregações, a maioria delas aqui no meu Facebook ou no canal do YouTube. Então eu falei que trabalho é de Deus, foi Deus quem criou o trabalho como um dos propósitos de Deus para o homem, né? E aqui o homem, toda a humanidade. Depois eu falei sobre como que o pecado, desde a queda, também afetou o trabalho. No terceiro domingo eu falei como que o evangelho também transforma a nossa relação com o trabalho e abordei de um aspecto mais geral. E nessa quarta pregação eu vou falar sobre como que o evangelho, crer no evangelho, crer em Jesus Cristo, transforma os nossos relacionamentos. E aqui relacionamento interpessoal, né? As relações entre as pessoas no trabalho. Então vamos lá, Efésios capítulo 6, versos de 1 a 9, se você está com a sua Bíblia aí. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 9, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Verso 5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Verso 6. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Verso 7.
Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Vamos orar, pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor, Tua maravilhosa palavra. Como orou o salmista, abre os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da Tua lei. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos corrigir, nos exortar, nos ensinar, nos tornar apto para toda boa obra e nos instruir na prática de toda justiça. Que tudo isso seja para a glória do Senhor. O Evangelho e os relacionamentos no trabalho. Nos primeiros capítulos de Efésios, e eu dei um breve resumo da carta aos Efésios no último domingo, né? No domingo retrasado, né? Na última pregação. E eu disse que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo a cristãos, em primeiro lugar, e o apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Efésios, ele relembra nos primeiros capítulos duas coisas básicas. O apóstolo Paulo relembra os cristãos o evangelho e relembra os cristãos sobre a natureza da igreja. Então, os primeiros capítulos ele trata de relembrar o evangelho e de falar da natureza da igreja como corpo de Cristo, como família de Deus, como noiva de Cristo, como corpo de Cristo, e como que a igreja é uma só, né? A igreja existe apenas uma, e todos somos parte de um mesmo corpo. A partir do verso 4, a partir do capítulo 4, então, o apóstolo Paulo começa a mostrar para os cristãos que crer neste evangelho transforma completamente a nossa vida e cada área da nossa vida. A partir do capítulo 4, ele vai falar de forma prática como que o evangelho, crer no evangelho, crer em Jesus Cristo, ter um encontro com Jesus, transforma cada área da nossa vida, sem exceção. E aí ele começa a falar de vários aspectos da vida prática, e inclusive o trabalho. Aqui no capítulo 6, ele vai abordar um pouco a respeito de como que o evangelho, crer no evangelho, muda a nossa relação com a forma como enxergamos o nosso trabalho. Só para indicar aqui, em 2020 eu escrevi 2 textos no meu Instagram, que eu gosto muito de escrever textos no Instagram, e você pode procurar lá e vai estar lá 2 textos falando inclusive a respeito, vai ter um pouco mais, alguns detalhes também resumido, porque é impossível tratar tudo em um texto, como que o evangelho transforma as nossas relações com o trabalho. Mas vamos entrar aqui nesse texto para que a gente possa ver como que esse texto, esses versos aqui de Efésios, eles nos ensinam a esse respeito. Verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Primeira coisa, quando a gente lê no verso 5 a palavra escravos, a gente precisa parar um pouco. Por quê? Porque quando nós, aqui do século 21 e brasileiros, quando nós lemos ou ouvimos a palavra escravo, o que vem à nossa mente? Vem à nossa mente os escravos na história do Brasil. O que vem à nossa mente são os escravos, na sua grande maioria negros, tragos à força da África para ajudar e trabalhar de modo escravo na construção da nação brasileira, na construção do nosso país. Então, quando isso até gera muita confusão e muito burburinho, principalmente na internet, quando nós hoje lemos na Bíblia, não só nessa passagem, mas em várias outras, a palavra escravo, o que vem na nossa imagem, o que a nossa imagem logo traz, é a imagem dos escravos da história do Brasil. E aqui é o primeiro ponto. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender que o contexto cultural da Bíblia, do período bíblico, é diferente do nosso contexto cultural hoje. Portanto,
algumas palavras não carregam o mesmo significado que carregam nos nossos dias. Então, nós não podemos, ao ler a palavra escravo na Bíblia, imputar, colocar nessa palavra ou achar que essa palavra está tratando de uma realidade que nós convivemos no Brasil. Por quê? Vou traduzir de forma mais simples. A escravidão no período bíblico é diferente da história do Brasil. Os escravos no período bíblico, eles não eram exatamente iguais aos escravos da história do Brasil, da colonização do Brasil. Por exemplo, eu destaquei algumas diferenças simples aqui. Na história do Brasil, a escravidão era basicamente baseado em raça, era vitalício e acontecia por sequestro a maioria das vezes. O que eu quero dizer com essas três coisas? A esmagadora maioria dos escravizados no Brasil, na história do Brasil, eram negros. Segundo, essa escravidão, basicamente, ela era vitalícia, ou seja, não tinha fim, né? Embora, estudando a história, tinha possibilidade de liberdade, mas enfim, se você de fato estuda a história, você vai entender o quão difícil era um escravo conquistar a sua liberdade. Então, basicamente, tudo funcionava para que ele fosse escravo a sua vida inteira. E terceiro, a escravidão lá na história do Brasil não era voluntária. A escravidão na história do Brasil era feita por sequestro, né? Muitos iam na África, sequestravam pessoas da África, traziam de forma obrigadas, né, por meio de violência até, e traziam para cá para serem escravos. No período bíblico é diferente. A escravidão do período bíblico, primeiro, que para que a gente para que seja mais fácil a gente desassociar a escravidão na história do Brasil com o contexto bíblico, vamos usar a palavra servidão, né, no lugar de escravidão, e servos no lugar de escravos. A servidão no período bíblico, tanto do Antigo Testamento quanto do período do Novo Testamento, ele ocorria por vários motivos. Existia vários motivos e, detalhe, havia vários tipos de servidão no período bíblico. Alguns deles eram uma espécie de contrato, era uma espécie de acordo. Então, a servidão ou escravidão, use a palavra que quiser, no período bíblico, em alguns casos, era uma espécie de contrato. Era uma espécie de acordo que o servo fazia com o senhor, que uma pessoa fazia com aquele que depois se tornaria o seu senhor e ele se tornaria o seu servo. Então era uma espécie de contrato. Inclusive, alguns servos ou alguns escravos no período bíblico tinha de certa forma, entre aspas aqui, uma vida normal, onde ele tinha um salário e podia gozar de várias questões da vida social que, fazendo uma comparação, os escravos na história do Brasil não tinham. Outro detalhe, algo um pouco semelhante à escravidão no Brasil e o que diferenciava ou o rigor dessa servidão no período bíblico é que, uma vez que esse contrato fosse estabelecido, ele não podia ser quebrado. Uma vez que o contrato fosse estabelecido, ele tinha que ser cumprido até o fim e não poderia ser quebrado. Outro detalhe é que os servos no período bíblico, eles não poderiam servir a dois senhores. Então, e também não podiam trocar vamos dizer assim, de senhor, né, quando bem quisesse. Não, cansei desse, eu quero trocar. Não era assim que funcionava. E as razões pela qual uma pessoa se tornava servo ou escravo de uma outra pessoa incluía, por exemplo, um dos motivos era pagamento de dívida. Se você lê e estuda o Antigo Testamento, você vai ver, inclusive, lá na lei de Deus, nos 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o fato de Deus regulamentar um desses fatores. Na lei de Deus vai estar lá regulamentado, e perceba a importância dessa palavra, o fato de pessoas se tornarem servas uma de outra pessoa para pagamento de dívida. Então, quando uma pessoa devia alguém e ela não tinha condições de pagar, uma das formas de pagar essa dívida era se tornar servo, escravo da pessoa para quem ela devia. Um outro motivo é que também existia no Antigo Testamento
a servidão por motivo de sentença de crimes. Muitos se tornavam servos de outras pessoas como pagamento por crimes que ele acabou cometendo. E um terceiro motivo também, para citar apenas três, alguns no Antigo Testamento e no período do contexto bíblico, cultural bíblico, alguns eram escravos por questões de ser um prisioneiro de guerra. Então havia muitas guerras naquela época. Então quando um povo vencia o outro povo, era normal, para o contexto da época, os vencidos se tornarem servos daqueles que se tornaram vencedores. Então esses são alguns motivos pelos quais pessoas se tornavam servas de outras pessoas. Por isso que você vai entender por que é importante essa introdução. Por isso que é importante a gente entender que ler a Bíblia não é simplesmente pegar e ler. A gente precisa ter um pano de fundo para entender que a gente não pode lançar sobre o texto bíblico as nossas compreensões modernas dos nossos dias ou a nossa cultura atual em cima do texto bíblico, né? Então, para citar apenas um exemplo, eu vou ler Deuteronômio capítulo 15, do verso 12 ao 18, e você já vai perceber como que a servidão no período bíblico, inclusive regulamentado por Deus, é diferente da escravidão da história do Brasil. Olha o que Deus diz em Deuteronômio capítulo 15, verso 12 a 18. Olha o que diz, preste atenção em cada palavra. Se seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos. Então, para aí. Deus está dando leis, Deus está regulamentando, Deus está dando leis espirituais com relação ao culto, Deus está dando leis civis. E olha o que ele diz para o seu povo. Se o seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você. Então, olha o ponto. Havia naquela época a possibilidade de alguém se vender para se tornar servo. Então era algo, aqui podemos, devido ao contexto aqui, mas era algo, entre parênteses, era algo voluntário, ou algo que, assim, a pessoa fazia por uma necessidade. Ela não era obrigada, não é como os negros que foram sequestrados da África e trazidos para o Brasil à força para serem escravos aqui na história do Brasil. Não. Havia naquela época do período bíblico uma possibilidade de pessoas se venderem para serem servos. E aí olha o que Deus continua dizendo. Se alguém se vender a você para servi-lo 6 anos, no 7º ano dele é a liberdade. Então olha o que Deus está regulamentando. Se alguém se vender a você, seja por pagamento de dívida ou outro motivo, para ser servo a você, que ele sirva a você durante 6 anos. Mas no 7º, é uma ordem que eu estou dando, liberte-os. Então Deus está regulamentando. Olha, alguém pode se vender a você para ser um servo, mas ele deverá servi-lo apenas 6 anos. No 7º, eu digo para você, eu ordeno a vocês, liberte-os. Verso 13. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Olha outro detalhe. Deus diz, no 7º ano, liberte-o. Eu estou ordenando que vocês libertem todos aqueles que foram servos, escravos durante 6 anos. E detalhe, não os mande embora, não os liberte de mãos vazias. Eu já ouvi várias pessoas, inclusive um vídeo do Martin Luther King, que lutou contra o racismo, a segregação nos Estados Unidos, ele dizendo que quando os negros foram libertados, eles simplesmente, foi uma liberdade onde os negros simplesmente foram entregados ao acaso. Não foi dado por parte, vamos dizer assim, do governo na época, por parte das autoridades na época, nenhum subsídio, nenhuma condição, nenhuma ajuda para que eles reconstruíssem ou construíssem a sua vida agora com a sua liberdade. Não, eles simplesmente, vocês a partir de agora estão livres. E aí, o que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Como a gente vai se sustentar? Como a gente vai comer? E basicamente podemos resumir assim, vocês se viram. Então olha a diferença da lei de Deus. Deus diz, no 7º ano liberte-o, e outro detalhe, não mande de mãos vazias. Pelo contrário, aí Deus vai dizer, dê-lhe com generosidade dos animais o seu rebanho, do fruto da sua eira e do seu lagar, dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje eu lhe dou essa ordem. Então Deus ordenou, no 7º ano, liberte aqueles que serviram por 6 anos, não mande
para a liberdade de mãos vazias, pelo contrário, seja generoso, dê de tudo para eles. Dê um subsídio, dê uma parte, inclusive Deus diz assim, dê para ele algo que seja proporcional ao que Deus te abençoou. E olha o que continua dizendo, verso 16, mas, e aqui é importante, mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo porque ama você e a sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Então, olha outro detalhe. Deus diz assim, Deus institui ordens para poder libertar. No 7º ano liberte, não liberte de mãos vazias. Pelo contrário, dê de forma generosa e proporcional a bênção que Deus te deu, né? A como Deus tem te abençoado. E aí Deus entra com um detalhe. E aqui, olha, pra você ver como que é diferente a escravidão, a servidão no período bíblico, com a servidão e escravidão na história do Brasil. Deus diz assim, mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo porque ama você e a sua família e não tem falta de nada. Olha o que Deus diz, que haveria possibilidade, haveria momentos e haveria casos em que o escravo, ao chegar o ano da liberdade, ele não queria ser liberto. O escravo ia, no 7º ano, ao Senhor chegar e falar assim, eu vou te libertar, vou te dar aqui de forma generosa parte dos meus bens, eu vou te libertar. Deus está dizendo assim, pode acontecer do escravo não querer ir embora, porque ama você e a sua família e vai dizer para você que não tem falta de nada. Olha para você ver como que é diferente a servidão no período bíblico, uma das diferenças com a servidão na época da história do Brasil. Quando que na história do Brasil, quando foi decretada a Lei Áurea, qual é o escravo que quando o Senhor foi libertá-lo, ele poderia dizer assim, não, eu amo você e a sua família e eu não tenho falta de nada. Porque era diferente o contexto da escravidão na história do Brasil com o do período bíblico. No período bíblico, inclusive, havia possibilidades do escravo querer ficar com o seu senhor, de tal forma, como que era diferente essa servidão. E olha o detalhe importante do porquê que havia possibilidade do servo dizer que não queria ser liberto porque amava a família. Voltando para Efésios capítulo 6. Nós lemos o capítulo 6 de Efésios do verso 1 ao 9. E do verso 5 ao 9 é que Paulo vai se dirigir aos servos e aos senhores especificamente. Mas olha o que diz os versos 1 a 4. Para quem que Paulo escreveu dos versos 1 a 4 do capítulo 6 de Efésios? Para pais e filhos, dizendo, filhos, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E no verso 4, pais, não irritem os seus filhos, pelo contrário, e criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E aí no verso 5, Paulo entra falando dos servos e senhores, porque olha a outra diferença. No contexto bíblico, em muitos casos, o servo era considerado parte da família. O servo era considerado integrante da família. É claro que ele não tinha todos os direitos que os parentes e familiares de sangue, mas o núcleo familiar era contado com os servos. Por isso que, ao falar de pais e filhos, Paulo já emenda falando dos servos e dos senhores, para regulamentar a relação dos servos e dos senhores. Por quê? Porque no contexto bíblico, o servo era, em muitos casos, considerado um membro da família. É por isso que, de acordo com Deuteronômio 15, era possível, no ano da liberdade, o servo dizer que amava tanto a família do seu senhor que ele não queria ir embora. Porque não só desenvolveu um amor pela família, e como que um servo vai amar uma família do seu senhor se ele for tratado mal? Se ele for tratado com abusos, com opressão, com violência? Impossível, né? Então, essa é a diferença. E por que é importante isso? Porque a gente não compreende esses versos sem a gente ter esse pano de fundo da diferença da escravidão. Então, recapitulando.
Quando nós lemos escravos na Bíblia, nós precisamos entender que o contexto cultural era diferente e que escravos na Bíblia não quer dizer o mesmo, nós não podemos colocar na palavra escravo na Bíblia o mesmo significado que tem na história do Brasil ou em outros contextos, por exemplo. Portanto, resguardando as devidas diferenças, nós podemos sim encontrar similaridades e ao ler essa passagem da Bíblia, nós podemos aplicar os princípios gerais dela na relação que nós temos hoje no caso das relações do nosso trabalho. Porque, por exemplo, eu trabalho numa empresa, eu sou empregado de uma empresa, né? Tenho uma carteira assinada. E o que é a minha carteira assinada? É um contrato que eu fiz com o meu patrão, com o dono da empresa no qual eu trabalho, onde eu tenho os meus deveres e direitos e ele tem os seus deveres e tem, né, os seus direitos de exigir de mim como funcionário. Então, resguardadas as devidas diferenças e similaridades, nós podemos sim pegar esses princípios dessa passagem e aplicar nas nossas relações trabalhistas hoje em dia, né? Na relação entre empregado e patrão e entre empregados e pessoas que trabalham com você na sua empresa. Então vamos entrar aqui em alguns princípios gerais aqui para a gente ver como que isso se aplica no nosso trabalho hoje em dia. Primeira coisa, o apóstolo Paulo repete por 4 vezes algo básico, que é basicamente ele dizendo a mesma coisa. No verso 5, ele diz assim, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Verso 6, ele diz assim, obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo. Verso 7, ele diz assim, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor. E no verso 9, ele vai dizer, falando com os senhores, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu. Então aqui é a primeira coisa. O apóstolo Paulo está escrevendo, em primeiro lugar, para servos e senhores que eram cristãos em Éfeso. Então aqui entra a primeira aplicação. Essas palavras estão direcionadas, em primeiro lugar, para quem era cristão e que era senhor ou servo, porém já havia conhecido o Evangelho e já havia crido no Evangelho. E por que isso é importante? Porque na carta aos Efésios, como eu disse, Paulo está mostrando para a igreja, para os cristãos, como que crer no Evangelho transforma cada área da vida. Então agora ele vai se direcionar aos servos e senhores para mostrar para eles que crer no Evangelho de Jesus, crer em Jesus Cristo, transforma até mesmo a relação deles, dos servos com seus senhores e dos seus senhores com seus servos. Em outras palavras, crer no Evangelho transforma os nossos relacionamentos no trabalho. E isso é que é importante, essa série que nós estamos na igreja, o ano inteiro, acaba esse mês agora, é para mostrar isso. Crer no Evangelho transforma e muda a forma como nós lidamos com cada área da nossa vida. Cada área da nossa vida, se de fato cremos no Evangelho, se de fato conhecemos Jesus, ela será e deve ser transformada. Eu digo sempre que o Evangelho é como você usar um óculos colorido. Imagina que você usa um óculos vermelho, com lente vermelha. Você vai enxergar tudo na cor vermelha. Crer no Evangelho, quando você crê no Evangelho, o Evangelho se torna uma lente através da qual você enxerga todas as coisas. Tudo na sua vida é o que nós chamamos de cosmovisão, a forma como você enxerga e lida com tudo na sua vida, com cada área da sua vida, ela tem que passar pela lente do Evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo vai trazer. Na última pregação eu falei disso no capítulo 4. Paulo diz assim, corrigindo a igreja, não foi isso que vocês aprenderam com Jesus. Se de fato vocês creram e foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, crer em Jesus transforma cada área da nossa vida, deve transformar cada área da nossa vida e, inclusive, os nossos relacionamentos no trabalho. A nossa forma de enxergar o trabalho de um modo geral e a nossa forma de lidar com as pessoas no dia a dia do nosso trabalho. Então, voltando, o ponto, a referência, a base, o fundamento que define a forma como você trata as pessoas, aqui em tudo na vida, mas nesse caso que estamos tratando nessas pregações no trabalho,
o ponto de referência é o Evangelho. E aqui agora eu quero te ajudar a entender o que eu quero dizer com isso. Repetindo, a referência, o ponto base, o fundamento que define a forma como você lida com as pessoas no seu trabalho, ela tem que ser definida, se de fato você é cristão, pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pela verdade que existe em Cristo Jesus. E aqui eu quero dizer, para te ajudar a entender, os seus relacionamentos, a forma como você se relaciona com as pessoas no seu trabalho, ela não pode ser definida, e eu vou dar 4 exemplos. A forma como você lida com as pessoas, como você trata as pessoas, não pode ser definido pelo tipo de trabalho que você tem. Repetindo, a forma como você se relaciona com as pessoas não pode ser definido pelo tipo de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo, que para mim já resume tudo. Eu tenho uma pessoa próxima a mim que ela tem se envolvido com um grupo de pessoas que vende colchão. Sabe aqueles colchão de R$8.000 que eles dizem que tem inúmeras vantagens para você dormir nele? Esses colchão de 8 mil para cima aí. Então, eu tenho uma pessoa próxima a mim que ela tem se envolvido com um grupo de pessoas que o negócio deles, o trabalho deles é vender esses colchões. Só que você deve saber disso. Esse e outros tipos de trabalho, ele funciona através da pirâmide financeira que nós chamamos. E eles chamam no mundo dos negócios. Eles funcionam através da pirâmide. Como que funciona esse negócio? Assim como vários outros, eu poderia dar o exemplo aqui. Como que você cresce nesse trabalho dos colchões? Como que você cresce? Você cresce à medida em que você conquista ou atrai pessoas ou acrescenta pessoas na sua equipe. Então, não é nem tanto pelo tanto de colchão que você vende, mas pelo número de pessoas que você atrai para a sua equipe, e essas pessoas começam a vender os colchões ou a indicar os colchões, e a partir daí você vai crescendo nessa pirâmide, e aí tem lá as hierarquias, as premiações e tudo mais. E qual que é o detalhe? Por que eu estou usando isso como exemplo? É que esse negócio desses colchões, como vários outros exemplos que eu poderia dar aqui, qual que é o perigo disso? O perigo é que, como eu disse, vamos dizer assim, o sucesso nesse trabalho, ou a prosperidade que vem através desse trabalho, ele está intimamente conectado com você acrescentar pessoas e convencer pessoas a entrar no seu time. Então você cresce conquistando pessoas para o seu time, conquistando pessoas para trabalhar na sua rede. E qual que é o problema disso? É que nessa ânsia, nesse ímpeto de você atrair pessoas para a sua rede de trabalho, na sua pirâmide, para que você cresça, as pessoas e esses grupos ensinam várias técnicas para que você conquiste pessoas para a sua rede. E qual que é o perigo que está aqui? É que nessa ânsia, nesse ímpeto de conquistar pessoas e crescer no seu negócio, as pessoas usam todos os métodos possíveis, quase todos os métodos possíveis. E aqui eu quero entrar em exemplo específico dessa pessoa com quem eu converso. Vou dar um exemplo, você já vai entender onde eu quero chegar. Essa pessoa que é próxima a mim, que está se envolvendo nesse negócio, ela disse para mim que numa das reuniões recentes, eles disseram assim: um dos tipos de pessoas que nós não queremos na nossa equipe são as pessoas que se preocupam com os outros e que olham a condição das outras pessoas na hora de vender. O que eles querem dizer com isso? E essa pessoa me disse: meu olho está abrindo. E eu disse: eu tenho te avisado desde o início. Mas essa pessoa disse o seguinte, que o que eles querem dizer é que se você entra nesse negócio e fica pensando, antes de vender o colchão de 8 mil, se a pessoa tem condição ou não, você não serve para eles. Por que você não serve para eles? Porque nesse negócio você não pode ter compaixão, você não pode olhar a realidade da pessoa, se ela tem condição ou não. Você tem que simplesmente vender e colocar ela no negócio. E ela me mostrou, inclusive, uma foto de uma dessas visitas para tentar convencer uma família a comprar esse colchão. Ela me mostrou uma foto de um casal já idoso,
sentado no sofá e a pessoa lá apresentando o colchão para elas. E o detalhe que me chamou a atenção, e entenda o contexto em que eu vou dizer isso. Na foto, esse casal estava sentado num sofá de 3 lugares, onde na parte de trás do sofá tinha, sem brincadeira, diante de Deus, um rasgo desse tamanho. E aí eu disse para a pessoa assim, olha para você ver, se essa família, não conheço, estou supondo pela foto, se essa família não tem condições para mandar arrumar o estofado do sofá, como que eles têm condições de comprar um colchão de 8 mil? Só que essas pessoas não olham isso, e é isso que eles que eles dizem que esse tipo de pessoa. E aí essa pessoa estava me dizendo, eu não consigo ser assim. Eu olho a condição das pessoas, então eu não vou servir para eles. Voltando ao ponto que eu estava, por que eu estou dando esse exemplo? Porque as suas relações no seu trabalho, a forma como você se relaciona com as pessoas no seu trabalho, não pode ser baseada no tipo de trabalho. Por quê? Aplicando ao exemplo que eu dei. Se você se relaciona com as pessoas baseado no tipo de trabalho, se você entra num trabalho como esse de pirâmide, você não vai pensar nas pessoas. Você não vai olhar se ela tem condição ou não. Você não vai ter compaixão das pessoas. Você simplesmente vai entrar, vai convencer pessoas e mais pessoas a comprar colchão e a entrar na sua rede para que você cresça em cima delas. E aí você não vai olhar a pessoa como uma pessoa. Você vai olhar elas apenas como um degrau, como plataforma para que você apenas cresça. Você não vai pensar na pessoa, você vai pensar apenas em si mesmo. Então, concluir aqui, acho que já deu. A forma como você se relaciona com as pessoas do seu trabalho não pode ser baseado no tipo de trabalho. Segunda coisa, a forma como você se relaciona com as pessoas no seu trabalho não pode ser baseado na função que ela ocupa. O que eu quero dizer com isso? Normalmente nos trabalhos existe hierarquia, supervisor, encarregado, né? Pessoas que dependendo da hierarquia estão num degrau acima da outra. E a forma como você se relaciona com as pessoas no trabalho não pode ser baseado nessa função. Porque se você tiver numa função superior, você vai olhar as pessoas de cima para baixo. Se você tiver numa função inferior, você vai olhar as pessoas de baixo para cima e vai ver o seu encarregado ou até mesmo o seu patrão, como gosta de apresentar a esquerda ou o marxismo, como você sendo oprimido e eles os opressores. E isso vai deturpar a forma como você relaciona. Seu patrão não vai poder falar nada, seu encarregado não vai poder falar nada, te mandar nada, que você vai olhar para ele como um capataz, como um senhor de escravos, sendo que não é assim. Terceiro, a base para você se relacionar com as pessoas no seu trabalho não pode ser baseado na pessoa em si, nos méritos dela ou no merecimento dela. Você não pode se relacionar com as pessoas de acordo com o que ela faz por merecer. Porque senão, raramente a gente vai tratar alguém bem. Ou, nos piores casos, quando você tiver alguém na sua empresa que te persegue, quando você de fato talvez tiver um encarregado, um supervisor que pega no seu pé, teoricamente essa pessoa não está merecendo você tratá-la bem. Então você não vai tratar ela bem, porque afinal de contas ela não está merecendo. Então, você por ser cristão, e se você é cristão, você não pode basear o seu relacionamento com as pessoas no mérito dela, no merecimento dela, em quem ela é, na pessoa em si. Porque senão a gente está perdido. Já não vai tratar quase que ninguém bem, né? Então não pode. E quarto lugar, a base para você tratar as pessoas do seu trabalho também não pode ser a reciprocidade. Ou seja, não podemos tratar a pessoa da mesma moeda. Me tratou bem? Eu trato bem. Irmãos, eu já vi essa frase basicamente em status de muitas pessoas que dizem que é crente. De muitas pessoas que são até cristãos, mas ainda não entendeu como que é o evangelho, quem tem que moldar a relação dela com as pessoas. Várias pessoas já postaram assim, comigo é assim, me tratou bem, eu trato bem. Se você me tratou mal, eu vou te tratar mal. Você vai ter de mim aquilo que você me dá. E, irmãos, isso não é cristão. Por quê? Porque a nossa relação com as pessoas, esses princípios se aplicam em tudo na vida, mas aqui no caso do trabalho especificamente, não pode ser baseado na reciprocidade. Você não pode basear a sua relação com as pessoas na forma como elas te tratam. Porque se você pegar alguém que só te trata mal, você vai tratá-la mal da mesma moeda, né? E
E poderíamos aqui citar várias passagens da Bíblia onde o próprio Jesus disse que isso não é a forma de um cristão tratar as pessoas. Qual deve ser o fundamento, a base para fundamentar nossas relações no trabalho? O Evangelho de Jesus, como eu disse, né? Crer em Jesus, a verdade que está em Jesus é que deve ser o fundamento. O apóstolo Paulo também, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 a 17, o apóstolo Paulo também diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todo, logo todos morreremos. Olha o que Paulo começa dizendo: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos, ou seja, nós cremos que um morreu por todo, logo todos morreram. Em outras palavras, ele está falando com os cristãos: olha, se eu sou cristão, se eu creio no Evangelho que Cristo morreu por mim pelos meus pecados, e que isso demonstra o amor de Deus por mim, esse amor me constrange. Esse amor, ele me constrange, ele muda a minha maneira. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: e ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam para si mesmo, mas para aquele por quem ele ressuscitou. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo está dizendo que se você crê, está convencido do amor de Deus, do Evangelho, de que Cristo deu a vida por você, a sua vida agora não é para si mesmo, não é baseada no que você acha, no que você quer. A sua vida agora deve ser baseada nele e nessa verdade que está no Evangelho, no fato de que ele morreu e se entregou por você. E aí ele continua dizendo, olha o verso 16... de modo que, ou seja, como consequência do que ele acabou de falar, que é crer no Evangelho, que é estar convencido do amor de Deus, que é ter o amor de Deus nos constrangendo. Aí ele diz, de modo que, de agora em diante, ou seja, a partir do momento em que eu creio no Evangelho, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Então o apóstolo Paulo está dizendo, uma das consequências de crer no Evangelho e de estar convencido do amor de Deus é que de agora em diante, a partir do momento em que eu creio no Evangelho, eu não considero, eu não julgo ninguém mais do ponto de vista humano. Então tá aqui. Os nossos relacionamentos com as pessoas não devem ser mais baseados num ponto de vista humano, que é o que eu estou dizendo da base do fundamento. E aqui, em tudo na vida, mas estou aplicando ao trabalho, especificamente nessas pregações. Então o apóstolo Paulo está dizendo, se eu creio no Evangelho, as relações com as pessoas, a forma como eu vejo as pessoas, como eu me relaciono com as pessoas, como eu julgo as pessoas, como eu considero, como eu levo em consideração as pessoas, não pode ser baseado num ponto de vista humano. Aí ele vai dizer, ainda que tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Não vou explicar esse trecho. Verso 17, um versículo que é bastante conhecido, mas tirado de contexto. Aí o verso 17 diz assim, portanto, ou seja, como consequência, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas. Esse verso está nesse contexto. O apóstolo Paulo dizendo, nós não podemos mais nos relacionar com as pessoas do ponto de vista humano. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Ou seja, se a pessoa crê no Evangelho, ela agora é uma nova pessoa, ela é outra pessoa. As coisas velhas já passaram, o antigo eu dela já passou. Então eu não posso me relacionar com ela baseado no ponto de vista humano, porque senão eu vou olhar para o apóstolo Paulo foi assassino da igreja, de cristãos. Eu então vou tratá-lo como um assassino. Moisés assassinou, Davi foi um adúltero, e N exemplos, Mateus, que foi um dos apóstolos, era coletor de impostos, e poderíamos dar aqui N exemplos, como ainda temos hoje, pessoas que se converteram e que nós não podemos mais julgá-la do ponto de vista humano, porque senão continuaremos olhando para elas como elas eram no passado. E aí o que a palavra de Deus está dizendo é, se ele já creu no Evangelho, se ele é um cristão, ele é uma nova pessoa. E as coisas velhas já passaram. Esse é um dos motivos pelo qual eu não posso me relacionar com as pessoas do ponto de vista humano. E isso não apenas se refere àqueles que creem, mas àqueles que ainda não creem. Por quê? Por que
eu não posso me relacionar com as pessoas do ponto de vista humano, porque eu preciso crer que ainda que talvez essa pessoa, seja no meu trabalho ou na vida de modo geral, ela ainda não é cristã, ela pode vir a se tornar cristã. Se a graça de Deus alcançar a vida dela, ela vai se tornar uma nova pessoa. Então, eu preciso ter isso em mente. Eu preciso andar e me relacionar com as pessoas. Se ela não crê no evangelho, eu preciso me relacionar com ela como um potencial cristão. Eu preciso cuidar na maneira como eu me relaciono com as pessoas, porque essa pessoa com quem eu estou me relacionando, se ela ainda não crê no evangelho, ela pode um dia vir a crer. Quem sabe um dia ela vai ser membro, irmão, lá na minha igreja local. Quem sabe eu como pastor, e eu que trabalho também de forma, como a gente costuma dizer, de forma secular, que eu também tenho meu emprego, a pessoa com quem eu trabalho, ela pode um dia se tornar membro da minha igreja. E eu posso ser daqui a um tempo pastor dela. Então eu preciso ter essa perspectiva e que essa perspectiva venha regular a forma como eu me relaciono com as pessoas no meu trabalho. Mais alguns, esse é o fundamento. Como que isso muda? E agora extraindo mais alguns detalhes aqui, mais alguns princípios desses versos de Efésios. Nesses versos também, Efésios capítulo 6, do verso 5 a 9, também existem outros princípios que nós podemos tirar daqui. Primeiro deles, quando nós estivermos trabalhando ou exercendo a profissão que você escolheu, em primeiro lugar, para que te ajude a regular esse referencial seu, primeira pergunta que você pode fazer e sempre mantê-la na sua mente, para que isso cause uma revolução na sua forma de trabalhar. Primeira pergunta, diante de quem eu estou trabalhando? Porque olha o que diz, Paulo escrevendo aos servos. Servos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e amor, com sinceridade de coração como a Cristo. Então olha o que Paulo diz, servos ou empregados, obedeçam aos seus senhores, seja um bom funcionário, como servindo com sinceridade de coração, como a Cristo. Em outras palavras, olha, trabalhe como se você trabalhasse para Cristo. Ele vai dizer exatamente isso no verso 6. Como se obedeçam-lhes os seus senhores, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, não trabalhe bem, não seja um bom funcionário apenas quando o seu patrão ou supervisor está olhando. Por quê? Trabalhe como se você fosse, na verdade, um funcionário de Cristo. E aí ele diz depois, sirvam aos seus senhores de boa vontade como servindo ao Senhor. Resumindo, nessa pergunta que eu disse, diante de quem estou trabalhando? Diante dessas 4 pregações que eu preguei sobre a relação do cristão com o trabalho, nós precisamos ter isso em mente. Diante de quem eu estou trabalhando? Em primeiro lugar, eu não trabalho diante do meu patrão ou daqueles com quem eu trabalho. Em primeiro lugar, eu estou trabalhando, independente do trabalho que eu estou fazendo, em primeiro lugar, eu estou trabalhando diante do meu Deus. Então, em primeiro lugar, o meu patrão não é o meu próprio patrão. Em primeiro lugar, diante do próprio Deus, do meu Deus é que eu estou servindo. E a palavra de Deus me diz que eu devo exercer essa minha profissão, esse meu trabalho, como se o meu patrão fosse o próprio Deus. Porque de fato vimos nessas últimas semanas que é Deus quem criou o trabalho, que Deus definiu o trabalho como a vontade dele para a vida do homem. Então, se Deus criou o trabalho, se o trabalho é de Deus, então em primeiro lugar, quando eu estou exercendo a minha profissão, eu estou exercendo-a diante de Deus. Então, em primeiro lugar, quem está olhando para mim durante as minhas horas de trabalho é Deus e não apenas o meu patrão. Na verdade, quando o meu patrão não está olhando para mim, ou o meu supervisor com quem trabalha comigo não está olhando para mim, Deus sempre permanece olhando para mim enquanto eu estou trabalhando. E isso é revolucionário, porque isso muda a nossa maneira de trabalhar. No verso 7 e 8, inclusive, ele vai dizer assim, olha, cadê?
não aos homens, verso 7. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Ou seja, trabalhe tendo a perspectiva de que você não serve apenas a homens, mas você trabalha diante de Deus. Segundo ponto, primeira pergunta então, diante de quem eu estou trabalhando? Em primeiro lugar, eu estou trabalhando diante do meu Deus. Segunda pergunta, com quem eu estou trabalhando? Com quem eu estou trabalhando? No contexto que Paulo estava escrevendo, Paulo está escrevendo a senhores e servos que são cristãos. E aqui eu digo, se você é um cristão, com quem você trabalha? Com quem você está trabalhando? Duas possibilidades. Primeira, talvez você trabalhe com irmãos em Cristo. E aqui que entra, infelizmente eu já vi várias pessoas dizer que prefere trabalhar com um não cristão do que com um cristão. Que prefere ter como patrão um não cristão do que um crente. Que prefere ter amigos de trabalho ou pessoas que trabalham junto que não sejam crentes do que crente. E isso é trágico, irmãos. Isso é trágico. Porque a palavra de Deus, a segunda pergunta é, com quem eu estou trabalhando? Em primeiro lugar, às vezes você está trabalhando com um irmão em Cristo. E isso deve regular e revolucionar a sua forma de trabalhar. Se você tem um patrão cristão, ou se você trabalha com irmãos cristãos, ou se você é patrão de um irmão em Cristo, você não pode tratá-lo de qualquer forma, porque ele é um irmão em Cristo. Eu me lembro da carta de Filemão, que também é uma carta de Paulo, e sem entrar nos detalhes aqui, mas qual que é o contexto de Filemão? O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para um homem chamado Filemão, que tinha um servo, que tinha um escravo chamado, não vou lembrar agora, Onesíforo ou Onésimo, esqueci agora, deu branco. E o que o apóstolo Paulo está fazendo nessa carta? Paulo escreve para Filemão porque Paulo estava enviando ele de volta para Filemão. Por quê? Qual que é o contexto? Pelo que a gente entende, esse escravo, esse servo havia fugido do seu senhor e muito provavelmente ele prejudicou o seu senhor, além de fugir. E nessa fuga ele passa um tempo fora, um tempo fugido, e nesse tempo fugido ele conhece o apóstolo Paulo, que prega para ele o evangelho, e ele se converte. E um tempo depois o apóstolo Paulo o manda de volta e escreve essa carta para o seu servo, para o seu senhor, e olha o que o apóstolo Paulo diz para ele. Talvez, falando com o Senhor sobre o seu servo, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Aí olha o verso 16. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Então olha para você a inversão de valores e olha a revolução na forma de lidar com as pessoas no contexto do trabalho. Paulo manda um escravo de novo e diz para o seu senhor, olha, eu sei, aí que no contexto geral da carta, eu sei que ele te prejudicou, mas Paulo diz assim, mas o receba de volta, não apenas como escravo, mas como irmão em Cristo, porque ele agora crê em Jesus. E receba-o não apenas como escravo, mas acima de tudo como um irmão em Cristo. E o apóstolo Paulo diz assim, e o que ele te prejudicou, coloque na minha conta. Então olha para você ver como que lidar ou trabalhar com irmãos em Cristo deve mudar a nossa forma de tratar com eles. Mas não apenas isso. O segundo motivo, e aqui está incluso também na fala de Paulo a Filemão, é que ele diz assim, tanto como pessoa, quanto como cristão. Então olha para você ver, esse é um outro detalhe, que inclusive não deu para me tratar nessa série, acabou que ficou de fora, que é a base da dignidade humana, a base para você tratar cada ser humano com respeito e dignidade. Qual é? Cada ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos, independente das suas diferenças, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ainda que eles sejam pecadores, que sejam caídos, ainda que não conheçam Jesus, que não creiam no Evangelho, nós já temos uma base que essa já seria suficiente para tratarmos cada pessoa nas relações gerais e no trabalho de forma digna e de forma respeitosa, que é o quê? Todas elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Todas. Então, essas são as duas bases. Com quem eu estou trabalhando? Ou eu estou trabalhando com o irmão em Cristo, ou no mínimo, e já seria o suficiente, eu estou trabalhando com uma pessoa
que foi criada, que é criada à imagem e semelhança de Deus. E isso também deve mudar. Crer nisso e crer nessa doutrina já muda e transforma a nossa forma de lidar com as pessoas. Terceiro, tudo deve ser feito com justiça. E aqui eu não preciso resumir porque nós estamos um ano falando disso. Nós vimos em toda essa série, principalmente na primeira temporada, nós cremos num Deus que é justo e que exige justiça do seu povo. E justiça no contexto bíblico significa os relacionamentos serem tratados da maneira certa. Justiça é não apenas uma relação correta com Deus, mas também é relacionamento correto com as pessoas na terra, na vida, no mundo. Então, cumprir com a justiça, viver de modo justo, é também, e vimos isso nessa série o ano inteiro, é tratar as pessoas de forma digna e justa. E o que isso significa? Não vou entrar nos detalhes, mas na questão do trabalho, principalmente, significa tratar as pessoas de modo justo. Não apenas de forma social, tratando ela de forma digna e respeitosa, como também nas leis trabalhistas. Então, se você é patrão, se você é um empreendedor e tem funcionários, seja ele cristão ou não, você tem que tratá-lo com toda a justiça. Dar a ele todos os direitos que lhe é garantido, tratá-lo de forma justa, não enganá-lo, não aproveitar do fato de que você é um patrão e ele é um funcionário. Trate-o de maneira justa, e não apenas de forma social, mas com as leis trabalhistas. E só isso aqui poderíamos ficar falando um ano inteiro, né? Inclusive na nossa igreja queremos ter um ministério que foque nisso, né? De mostrar como que a nossa fé, as Sagradas Escrituras e o Evangelho transforma e revoluciona o nosso trabalho, e aqui incluindo, inclusive, as leis trabalhistas. Então, ser cristão e crer no Evangelho deve fazer com que você trate as pessoas de forma justa. E você também, como empregado, deve também lidar de forma justa. Deve cumprir com seus deveres e etc, etc. Em quarto lugar e último, o trabalho é um serviço mútuo. O trabalho é um serviço mútuo. Paulo fala tanto com servos quanto a senhores. Porque no verso 9 ele diz assim: vocês, senhores, tratem os escravos da mesma forma. Que forma é essa? O que ele citou nos versos anteriores. Como servindo a Cristo, como sendo escravo de Cristo, como se você estivesse servindo ao próprio Deus, em outras palavras. E aí no verso 9 ele diz assim, não o ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu, e esse Deus não faz acepção de pessoas. Não vou entrar nesse detalhe, mas quando ele diz para o Senhor, não ameace os seus escravos, ele está falando de uma das táticas e de estratégias que os senhores no passado usavam com os servos. Tinha sim também no contexto bíblico muitos abusos, opressões e violência da parte de senhores. Não estou entrando nesses detalhes, havia sim. Mas aí o que Deus está dizendo para os senhores é: tratem os seus servos da mesma forma que os servos devem tratá-los, ou seja, como se fosse Cristo. Imagina que Jesus fosse um funcionário na sua empresa, como você o trataria? Ou o funcionário da sua empresa é um cristão? Trate-o de forma digna. E não é cristão, mas ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E aqui eu vejo, inclusive os textos que eu escrevi no Instagram, que eu indiquei no início, trata um pouco mais desse ponto de vista, do lado empreendedor do cristão. Porque eu vejo muitos cristãos empresários que a forma como eles tratam os seus servos e os seus funcionários não é em nada, e como eu já citei aqui, às vezes é pior do que a forma como o não crente trata. Como eu já disse, eu conheço pessoas que preferem trabalhar para um não crente do que para um crente, porque o não crente trata ele melhor ou cumpre as coisas certinho mais do que o crente. E isso não pode ser assim. Então Deus diz, e qual que é o ponto? O trabalho é um serviço mútuo. O trabalho é um serviço mútuo. Paulo diz, o Senhor deles e de vocês, patrões e empregados, está no céu. Em outras palavras, todos nós, seja servo ou senhor, seja empregado ou patrão, todos trabalhamos diante de Deus. E esse é o ponto referencial que deve modelar tudo.
Eu não presto contas em primeiro lugar para as leis trabalhistas e tudo mais. Eu presto contas para Deus pela forma como eu trato os meus funcionários. Ou se eu sou funcionário, em primeiro lugar, eu não presto contas para as leis trabalhistas da forma como eu sou um funcionário, como eu exerço a minha função ou como eu trato o meu patrão. Em primeiro lugar, eu devo prestação de contas, ou eu vou dizer diante de Deus como eu me relacionei com as pessoas ao meu redor. E isso deve mudar completamente. Então, de certa forma e de uma certa perspectiva, tanto os senhores quanto os servos, tanto patrões quanto empregados, eles estão servindo uns aos outros. Não deu tempo de tratar uma pregação específica disso, mas o trabalho é serviço. O trabalho é servir as pessoas, o trabalho é servir a sociedade, o trabalho é servir para o bem comum. Então, se o trabalho é um serviço mútuo, ou seja, se eu sou funcionário, eu estou de certa forma servindo ao meu patrão e as pessoas ao meu redor e os clientes. E da mesma forma, se eu sou um patrão, eu estou servindo aquela pessoa, porque afinal de contas, o trabalho que eu concedi, que Deus me deu a graça de conceder para o meu funcionário, eu estou o ajudando a sustentar a sua casa. E por aí vai as implicações desse ponto na nossa vida prática. Para finalizar, Jesus é o nosso maior exemplo e ele é a nossa referência. O que eu quero dizer com isso? João capítulo 13, verso 12 a 17 diz assim: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem isto, felizes vocês vão ser se praticar. Jesus, na noite antes de ser entregue à morte, ele pegou a toalha e lavou os pés dos seus 12 apóstolos. Ele lavou o pé dos 12 apóstolos, algo que apenas escravos faziam no período bíblico. Jesus fez isso. E Jesus, imagino que olhando o semblante de espanto dos discípulos, Jesus falou: vocês entenderam o que eu fiz? E imagina aquele silêncio total. Jesus diz assim: pois bem, vocês me chamam mestre e senhor, né? E dono. E eu de fato sou. Mas olha para vocês verem, eu sendo mestre e senhor, lavei o pé de vocês, servi vocês, quem dirá vocês devem fazer uns com os outros. E aí Jesus diz: eu dei o exemplo para que vocês sigam. E se vocês entenderam o que eu acabei de fazer, vocês vão ser felizes se o fizerem. Trazendo isso para nós, todo o trabalho é um serviço mútuo. A nossa vida é uma vida de serviço mútuo. E por que eu devo servir as pessoas de modo geral, mas também no meu trabalho? Por que eu devo encarar o meu serviço como um trabalho e devo fazer isso com excelência? Por quê? Porque o meu Jesus, sendo Senhor e Mestre, e aqui não apenas de forma trabalhista, mas Ele é o Senhor do universo, Ele é o Criador de todas as coisas. E quando Ele veio nessa terra, como Ele diz em Marcos capítulo 10, versos 42 a 45, olha o que Ele diz. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ou seja, Jesus está dizendo, o padrão desse mundo não pode ser o padrão de vocês, meus discípulos. Não, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está dizendo, se nem mesmo o Filho do Homem, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, se nem Ele, quando esteve na terra, veio para ser servido, apenas para que as pessoas o servissem, mas pelo contrário, Ele veio servir. Jesus disse, eu vim servir de várias formas. Jesus viveu por 3 anos o seu ministério servindo, curando, de várias formas Ele serviu as pessoas. Até aqueles que ninguém mais queria, os excluídos da sociedade, Ele veio e serviu eles, serviu dando comida, serviu curando, Ele serviu, Ele veio servir. E Jesus disse, eu vim
para dar o exemplo. E se eu que sou o Senhor e Mestre vim servir, quem dirá vocês? Então, sirvam uns aos outros seguindo o meu exemplo. E, por fim, qual foi a maior forma através da qual Jesus, segundo as suas próprias palavras, serviu a mim e a você? Jesus disse que ele veio para servir e dar a sua vida em nosso favor. Em João 17, Jesus diz ao Pai, Jesus ora ao Pai, Pai, eu te glorifiquei na terra completando o trabalho, a obra que o Senhor me deu. E qual era esse trabalho e essa obra? O ápice dela era dar a vida por mim e por você. Então Jesus, em certo momento, chamou de trabalho, de serviço, dar a vida por mim e por você. Então o Evangelho é sobre Jesus servindo a mim e a você, não apenas com a sua vida nessa terra, nos dando exemplo, mas o ápice e o ponto principal é que quando ele se entregou na cruz do Calvário, ele encarou a entrega da sua própria vida como um serviço por mim e por você. Como um serviço que em primeiro lugar era o Pai, mas que também nos incluía. Jesus também, o que ele fez foi para servir a mim e você, foi para dar a vida dele por mim e por você. E é por causa do trabalho dele que hoje nós podemos ser salvos. É por causa do trabalho que ele fez e de modo excelente. E um trabalho que não apenas exigiu o suor dele, mas exigiu todo o seu sangue. O trabalho que Jesus fez por mim e por você, a obra que ele completou por mim e por você, não exigiu apenas suor dele, mas exigiu a última gota do seu sangue. E tudo isso ele fez para servir a mim e para você, para que ele pudesse hoje nos oferecer, e é isso que eu vou tratar domingo agora, na Santa Ceia, para que ele pudesse nos oferecer a salvação de forma gratuita. De forma que, vou dar um spoiler aqui de domingo agora, nós não precisamos trabalhar para conquistar a nossa salvação, porque o trabalho pela nossa salvação já foi feito de modo excelente por Jesus Cristo. Agora o que ele faz é estender a nós o fruto do seu trabalho, de forma que nós podemos descansar e desfrutar no trabalho das suas mãos por mim e por você. Que isso venha reorientar a forma como trabalhamos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela sua maravilhosa palavra. Ah, Deus, que cada pessoa que ouviu e que vai ouvir ainda essa pregação, que o teu Espírito abra os olhos do coração e da mente dela para que ela compreenda a maravilha da tua palavra, para que ela compreenda como que essa maravilhosa verdade e estas maravilhosas verdades da tua palavra transforma e revoluciona a forma como trabalhamos. Senhor, diante também dessa palavra, eu te peço perdão pelas vezes ou por quando eu deixo de encarar, de ver o meu trabalho de modo geral da perspectiva do teu evangelho e da tua palavra. Ah, Senhor, como eu peco às vezes, como eu peco e até posso dizer ainda mais, como eu peco com frequência, perdendo de vista essa realidade da tua palavra. Portanto, eu te peço perdão pelas vezes em que eu deixo de encarar o trabalho da perspectiva do Senhor, tendo o ponto de referência a tua maravilhosa palavra e o teu evangelho. Também te peço perdão pelas vezes em que eu trato de forma distorcida e pecaminosa as pessoas com quem eu trabalho, seja o meu patrão ou seja as pessoas com quem eu trabalho. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor molde os nossos corações, que o Senhor possa trabalhar em nós, para que possamos a cada dia viver em cada área da nossa vida e também no nosso trabalho, tendo o Evangelho, a tua maravilhosa palavra, tendo o que Cristo fez por nós, como referência, como fundamento e como base na forma como trabalhamos e nos relacionamos com as pessoas no nosso dia a dia. É isso que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Então fica aqui o meu convite a você que está vendo apenas no Facebook e vai ver no YouTube, um convite para estar com a gente no culto de Santa Ceia no próximo domingo, na Igreja Cristo para a Cidade. Deus abençoe e até a próxima.